Boa tarde para você, bom dia ou boa noite, independente do horário que você vai acompanhar esta roda de conversa no YouTube, Soleste FM. O meu abraço. Você que está na frequência 104.9, você também está sempre conosco através do aplicativo Radiosnet. Também desejo, né, um excelente dia para você. Hoje estamos aqui recebendo, né, os nossos amigos do Conselho Tutelar de Aquiraz, né, do CREAS, né, que é o nosso amigo aqui, o doutor Davi, né, que é advogado aí do CREAS. Seja bem-vindo, doutor. Também está conosco, né, o Neném da Ceará, que é conselheiro tutelar, Marcilon Cavalcante, também que é conselheiro tutelar. E também estamos aguardando mais dois convidados, que é a Alina Machado e o Carlos Alberto, para a gente, né, conversarmos sobre a lei do Menino Bernardo e Henri Borel. Tá? Então, desde já, eu abraço aqui a vocês que estão conosco. Marcilon, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, Wagner, com você. E quero aqui salientar aqui e dizer meu agradecimento ao povo de Aquiraz, né? Porque alguns meses atrás eu vim aqui e eu estava aqui nesse mesmo local falando um pouco do meu trabalho, da minha história e pedindo voto. Isso. E queria agradecer o povo do Aquiraz. Tivemos uma excelente votação, 1.347 votos. E aqui hoje a gente já está como conselheiro tutelar, assumimos, um colega precisou tirar férias, aí como eu sou o primeiro suplente, a gente já assumiu o conselho tutelar, viu? Muito obrigado mais uma vez e obrigado ao povo do Aquiraz. Muito obrigado. Nenê, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa tarde, Wagner, todos os seus ouvintes, né? Cumprimentar aqui o doutor Davi, meu colega conselheiro Marcilon, grande conselheiro, por sinal, viu? Será um prazer, Marcilon, trabalharmos juntos, né? Em prol da criança e do adolescente do nosso município. E hoje viemos aqui para falar um pouco dessas duas leis, né? Que foram colocadas aí dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A lei Henri Borel e Menino Bernardo. E também aproveitar a oportunidade, Fagner, como o Marcelão fez, também queria aproveitar para agradecer também a Deus, em primeiro lugar, e agradecer ao povo do Aquiraz por me conceder mais essa oportunidade de poder estar dando continuidade ao meu trabalho ali no Conselho Tutelar. Muito bem, seja bem-vindo, Nenê da Ceará. Agora também recebemos, né, o doutor Davi. Seja bem-vindo, doutor Davi. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Nenê. Boa tarde, Marcilon. Marcilon, já nos conhecemos das vezes anteriores que foi conselheiro, já trabalhamos juntos, né, em prol da criança e do adolescente aqui no município. Eu que já no sistema jurídico da assistência social já tenho algum tempo que atuo e estou aqui com a grata satisfação de poder representar o CREAS, né, da assistência social de Aquiraz, para poder tocar alguns pontos dessas leis, fazer esclarecimentos, tentar tirar mitos que às vezes as pessoas, ao verem o que é falado sobre a lei, criam, né, desmistificar e esclarecer principalmente qual o objetivo finalístico realmente dessas duas leis e também o que aconteceu para essas leis terem sido criadas, o fator motivador para a criação dessas duas leis e que foram inseridas, né, com melhorias do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vem sempre, desde 1990, sendo melhorada em prol de se conseguir, né, a defesa cada vez melhor das crianças e adolescentes, né, na legislação brasileira. Muito bem, né? Estamos nesta roda de conversa para poder conversar um pouco sobre, né, a lei Menino Bernardo, como é que está sendo aplicada esta lei aqui, né, aqui em Aquiraz. No caso, tem à frente aí o CREAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, juntamente com o Conselho Tutelar. E nada melhor do que o senhor, doutor Davi, para falar um pouco para nós, né, dessas duas leis, a lei Menino Bernardo e Henri Borel. Como é que está sendo desenvolvido, né, está sendo aplicado, vamos dizer assim, aqui no nosso município? A lei do Menino Bernardo, ela já vem sendo, né, que é uma lei de 2014, então já existe algum tempo que ela vem sendo implementada, porque ela foi inserida dentro do conjunto legislativo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, no município de Aquiraz, atendendo ao que é previsto, né, no Estatuto, todas as orientações vêm tendo sido implementadas, né? Se busca sempre, quanto mais, a orientação, o esclarecimento sobre o que gerou esta lei e quais os benefícios que ela passou a serem desenvolvidos. Então, o Conselho Tutelar, juntamente com o aparato policial, né, foram chamados a essas situações para serem orientadores e buscadores de resolução desses conflitos. Ficando bem claro que a lei não se tratou simplesmente porque veio por causa de um homicídio. O homicídio é tratado na legislação penal, no Código Penal, ao se chegar àquele extremo. A lei, Bernardo, ela tentou exatamente evitar que se chegue até este ponto. Os fatores desencadeadores do extremo que foi a morte do menino é que fez com que fosse criada esta lei, para se antecipar os fatos e tentar fazer com que não viesse a ocorrer com tanta regularidade ou com tanta frequência, né? O que acontece com tanta frequência, né? Porque as pessoas ainda vinham exercendo esse poder, às vezes também a própria sociedade já tão combalida com as agressões, com a violência, com o ódio, passa a externar isso, às vezes o conflito, né? E descarregam, né, nos menores de idade, são mais indefesos, nas crianças e adolescentes. Então, visando isso, o Conselho Tutelar adquiriu poderes, né, para acompanhar esses casos, e a polícia, né, foi delegado também para como ser comunicado. Então, todos os trâmites e até mesmo aquilo que é estabelecido em lei passou a ser também feitos outras adequações, né, portarias, acompanhamento, para que isso viesse a ser realmente efetivado. E mesmo com o avanço da lei do menino Bernardo, aconteceu o caso mais grave ainda do Borel, né, que aí foi no ambiente familiar mais ainda, e a agressão era continuada, como se relata no processo, e a partir daí ficou, né, uma legislação mais consolidada, porque a lei, se verificando os detalhes de artigos, né, a lei do menino Borel, ela já veio mais especificada, ela veio mais direcionada, apontando realmente quem deveria, como deveria ser feito os encaminhamentos, e quem, em cada momento, ter a responsabilidade de acompanhar aquele menor e conceder aquilo que a lei prevê, ou seja, os acompanhamentos, nos casos que a criança está sofrendo um afastamento do lar onde ela está sendo molestada e está sendo agredida. Então, tudo isso foi previsto nessa lei, que a gente vai tentar aqui, conversando, esclarecer da melhor forma possível. Muito bem, também deixo aqui o espaço também, doutor Davi, também para os nossos convidados, Marcilon e o Nenê da Ceará, para também poderem tirar algumas dúvidas, né, e também relatar alguns casos que aconteceram dentro, né, que foram dentro desta lei, né, alguns fatos que acontecem no município, que não são poucos, até porque também o senhor falou no início que tem alguns mitos, né, em cima da lei do menino Bernardo. Dentre eles, alguns falam que isso não tira a autoridade de pai, né? Então, também que a lei também não propõe prender ninguém, sim alertar e conscientizar. Então, gostaria que o senhor pudesse também enfatizar um pouco isso. O objetivo principal da lei foi exatamente antecipar a violência, né, extrema, e poder condicionar mecanismos para que se evitasse o extremismo da violência. Então, o que é que acontece? Nas famílias, quando não se tem, nós tínhamos arraigadas na nossa sociedade, né, o costume do castigo físico. E se lembre ainda que nem escolas, né, existiam palmatórias, né? A gente ouve relatos, eu não alcancei essa época, mas nós sabemos que haviam professores que mandavam ajoelhar no milho, né? E então, o castigo físico era costumeiramente uma forma de punição e disciplina para que se fizesse com que
aqueles meninos desobedientes, crianças que fossem contrárias às orientações e aos ditames, passassem a obedecer. Então, infelizmente, com esse costume, ou com esse, passaram-se a acontecer os casos com veemência, com verdadeira violência, né? E a gente ouvia casos em que havia surras desregradas, surras com paus, com cabos de fio, né? As crianças amarradas, acorrentadas. Então essas agressões, esses extremos é que se procurou evitar. Não é porque esse menino é muito danado, porque esse menino não tem controle, a gente tem que disciplinar e tudo. Então, para se evitar esses excessos, é que a lei do menino Bernardo inseriu no Estatuto da Criança e do Adolescente essas melhorias. Agora, a questão de o pai não perde a autoridade, o poder familiar não é retirado do pai e da mãe por causa disso. Não é que se seja o menino está se danando, ou o menino está ali desobediente, que o pai não possa segurar, conter, dar uma reclamação, dar uma forma mais enérgica. Não se trata disso. Isso é um mito. Mas é se evitar os excessos. Uma surra imoderada, uma surra que leve a uma lesão corporal, aí sim é o que se busca conter. Esses excessos e o descontrole. Porque quando começa com apenas um açoite pequeno, uma tapa, ou como a gente dizia antigamente, um cascudo, te aquieta menino, aí começa a ter a surra, começa a ter a contenção do menino ficar preso, amarrado, e a partir daí, não obedeceu mesmo assim, aí vai e num crescendo desenvolve uma coisa que pode chegar ao que infelizmente aconteceu, que é o descontrole ao ponto de chegar ao óbito. Então, todos esses cuidados é que se busca fazer com que essa lei, que foi uma melhoria de 2014, e com esta nova lei agora, seja esclarecido que não se busca aqui tirar a autoridade do pai, ou que, por outro lado, também deixar bem claro que os menores saibam que nós somos todos cientes que temos deveres e direitos, mas não só direitos, também existem os deveres. Se assim como nós temos direito, nós também temos obrigações. Então, não se pode, porque eu sou adolescente ou porque eu sou criança, não podem fazer nada comigo. Não existe isso. Exatamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a proteção, mas também tem as medidas que são para evitar com que as crianças e adolescentes se percam e também não sejam obedientes à sociedade, aos ditames que nós todos, como cidadãos, temos que obedecer. Muito bem, estamos aqui conversando, né, na roda de conversa com o Dr. Davi, que é advogado aqui do CREAS de Aquiraz, e também Marcilon e Dené da Ceará. Vocês desejam falar alguma coisa referente, né, à lei em Rimborel, até mesmo a lei do menino Bernardo? Fique à vontade, Marcilon. Eu queria, assim, eu ouvindo aqui a fala do Dr. Davi, e assim, sabe, é maravilhoso ouvir essa fala aí, porque essa fala, Fagner, não sei se você vai lembrar, mas eu fiz até essa fala aqui quando eu estive aqui, nas entrevistas, né, que os candidatos ao Conselho Tutelar vieram fazer. Eu fiz essa fala aí, e aí o Dr. Davi foi extremamente feliz fazendo essas colocações. Que bom seria que as pessoas se atentassem mais, procurassem conhecer as leis, né, para saber o que realmente, qual é o papel do Conselho Tutelar. Porque justamente o Conselho Tutelar não está aqui para tirar direito de pai, de mãe, de forma alguma. E sim, como o doutor Davi disse muito bem, para combater os excessos. Inclusive hoje em um atendimento lá no Conselho Tutelar, e eu e o Marcilon, a gente fez essa fala aí e o doutor Davi reproduziu isso aqui, e isso é maravilhoso. Muito bem, até também lembro aqui que nós tivemos, doutor Davi, eu acho que está mais ou menos de um mês, nós temos um programa, Meio-Dia, né, do Gilvandro, é um programa que é a nível nacional, e nós tivemos a participação justamente do pai do menino em Rimborel, né, teve participante do programa aqui na rádio, via telefone,
e ele continua, né, ele tem um propósito de vida que é levar esta lei, né, para aqueles locais mais necessitados, promover esta política de proteção à criança e adolescente. Então, para ressaltar também aqui este momento, nós tivemos a participação do pai do menino em Borel aqui conosco, viu? Pois não, Marcelão, fica à vontade. Fazendo aqui as palavras aqui do nobre aqui, doutor Davi, e aqui do Neném, da Ceará, a gente se depara com essa situação, né? Hoje, duas leis de suma importância. Alguém diria aqui para nós hoje, rapaz, mas não precisava dessas leis, porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que já diz em alguns artigos que o castigo físico é crime. Mas, infelizmente ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a sua maioridade, que ao longo dos tempos vem com a sua transformação, é preciso que leis dessa, como o menino Bernardo, que foi um caso que chocou, né, o nosso país e até o mundo, que aconteceu lá na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul, venha de fato para definir o que é castigo físico, né? Como bem o doutor Davi disse, se nós olharmos lá atrás, doutor Davi, o menino que não carregava água, um exemplo, ele carregava 5 baldes d'água, ele tinha que carregar 6, só carregou 5, aí ele levava uma pisa, como forma de dizer, não, você tem que carregar 6, né? Aí você não vai para a escola, você não quer estudar, vai apanhar, porque é uma forma de corrigi-lo, né? E muitas pessoas ainda, a gente ainda se depara, Neném, Davi, Wagner aqui, dizer assim, rapaz, eu sou homem hoje porque eu apanhei, né? Eu tenho ouvido isso por aí onde eu ando, e aí a gente tem retrucado em relação a isso e mostrar que isso foi errado, e mostrar até para que essas próprias pessoas que eu tive o castigo físico, meu pai bateu, me deu uma surra, me empurrava, puxava minha orelha, e eu sou o homem que eu sou hoje por causa disso aqui. E o que é que a gente tem que combater como Conselho Tutelar? É justamente isso, esse esclarecimento para a população, que não é porque eu sofri isso que eu tenho que fazer o mesmo. Ou seja, eu estou errando 2 vezes, né, doutor Davi? Porque já errei lá, já sofri aquilo e estou construindo esse processo errado novamente. A menina do menino Bernardo veio para isso, para dizer o que é o castigo físico. Em complementação, nós entramos aqui na lei Henri Borel. Aí a lei Henri Borel também já vem no processo agora da punição, né? Da punição do crime hediondo, né? O crime que ele vai, ou seja, eu tenho uma criança de 14 anos, que é menos de 14 anos, que ele vai ser um crime diferenciado, e aí o doutor Davi pode entrar nesse mérito, porque é advogado em relação entre 12 e 30 anos. A lei depois aumenta quando esse menino ele é deficiente físico e vai para 2/3 da pena. E essas duas leis, elas são de suma importância. Mas maior ainda é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, doutor Davi, Wagner e Neném. Levando a informação ao povo do Aquiraz e aos 4 cantos desse nosso Brasil, porque acredito que a rádio hoje está aí na internet e vai levar essa informação, e essa nossa discussão ela é pertinente, né? Mostrar que a sociedade, a forma de educar, ela mudou ao longo dos tempos. E que para tornar pessoas melhores, cidadãos melhores, a violência nunca vai ser a solução, né? E é isso que a gente faz hoje aqui, tá certo? Como fui tocado no questionamento, o que a lei especificamente alterou foi o Código Penal, né? Considerando que o homicídio de um menor de 14 anos no ambiente familiar, da forma com a violência doméstica e familiar, ele passou a ser considerado um crime hediondo, né? Então, essa graduação da pena, passando de um homicídio simples para um crime hediondo, faz com que tenham esses aumentos de penas para declarar para a sociedade, que a sociedade considera que este crime praticado contra o menor indefeso é um crime que não é aceitável de forma nenhuma. Então, tem que se coibir da melhor forma possível, e os legisladores encontraram a forma de equiparar a um crime hediondo, como vários outros crimes, né, com essa pena mais severa, exatamente para fazer com que as pessoas tenham o conhecimento de quão grave é essa situação. Pois não, Nenê? Doutor, aí me explique uma coisa, pelo que o senhor falou aí,
me perdoe se eu estiver equivocado, esse crime ele só se torna hediondo quando ele é no ambiente familiar? Ele se torna hediondo se ele é no ambiente familiar, da pessoa cuidadora, na família estendida, né? São todos aqueles que têm o dever e a obrigação de cuidar da criança e do adolescente, e que, por esse motivo, né, estando com este poder, eles praticam o homicídio, né? Então, nessas situações, é considerado o crime hediondo. Né? Quando se pratica o crime, mesmo contra menor de idade, mas vamos dizer, seja, infelizmente, um assaltante, né, ou numa discussão, ou que venha a acontecer, e vai ser julgado de acordo com as circunstâncias, né, num processo penal, né, no tribunal do júri, mas com essa situação sendo delimitada. Quando é qualificada essa situação que é prevista na lei, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e com o que foi acrescentado por motivo da Lei Borel, que foi aumentar o aumento da pena, então é caracterizado principalmente por isso, por causa da gravidade da situação. E a outra pertinente aqui do assunto que o Marcilon levantou, né, é sobre essas mudanças da lei que fazem com que fiquem esclarecidos os mecanismos, ou seja, ficava em dúvida se a criança, para ser levada ao Instituto Médico Legal, ou a perícia forense, para fazer o exame de corpo de delito, quem tinha essas responsabilidades, a quem deveria ser levado e tudo, e ficou delimitado que as denúncias, os encaminhamentos sejam levados diretamente ao Conselho Tutelar, mas para esse tipo de transporte, para correr o policial, a polícia, o sistema policial é que tem que ser responsável para dar essa acolhida e proteção ao menor. Até mesmo nos casos em que o menor não possa ser devolvido por risco de vida, né, pela agressão ter sido grave, ele não pode ser devolvido àquele ambiente e se encontrar um outro local para ele ficar enquanto se resolve a situação. Muito bem, estamos aqui reunidos nessa roda de conversa, doutor Davi, falando aqui um pouco sobre a lei Henri Borel, e também a lei do menino Bernardo, né, aqui junto conosco Marcilon e também Neném da Ceará. Vocês também podem citar alguns exemplos do que aconteceu já no município de Aquiraz, que teve que ser necessário utilizar a lei, uma das leis, tanto do Henri Borel quanto da lei do menino Bernardo? Sempre, Nenê, tu aí quer falar sobre algum exemplo que já aconteceu? Não, agora no momento eu não estou. Nós temos, assim, há um tempo atrás, nós tivemos um caso relacionado a isso, de pais, e aí a gente, quando acontece isso, que chega até o Conselho Tutelar, a gente leva esse ao IML, né, para identificar de fato se essa criança realmente foi lesionada, e, consequentemente, a destituição do poder familiar. Nós temos algumas instituições aqui no município de Aquiraz, que é o Lá Davis, temos no Eusébio também alguma instituição, e temos em Fortaleza. No caso, em Fortaleza são os menores, aí, na verdade são os adolescentes, né? Que tem algumas instituições que recebem esses adolescentes no acolhimento. Às vezes, quando acontece também, nós temos a família estendida, né? Porque nós temos aí, podemos também deixar com a família estendida. Às vezes tem famílias em outras localidades, né? No próprio município de Aquiraz, em outras cidades. Então a gente faz esse acolhimento também com a família estendida. Quando não acontece isso com a família estendida, aí a gente recorre aos abrigos, né? E eu queria também deixar bem claro aqui também, quando a gente fala dessa lei do castigo físico do menino Bernardo, é bom que se deixe uma coisa bem clara em relação a tudo isso. Essa lei, ela especifica aquilo que é castigo físico. Nós temos, às vezes, também, doutor Davi, que muitas pessoas que são pais hoje, mãe, vieram traumatizadas de traumas anteriores, de coisas ruins que aconteceram em suas vidas, e que muitas vezes tem acontecido com seus filhos. Uma mãe de bater num filho, e aí a pessoa denuncia o Conselho Tutelar. E aí o Conselho Tutelar age. Mas se não você está falando isso por quê? A importância da denúncia do vizinho, do amigo.
Quando o professor fala que a pena é maior para as pessoas que são próximas, são os parentes. Por quê? Porque na maioria das vezes esses crimes eles acontecem porque são familiares. É o tio, é o pai, é o padrasto, é a madrasta. Verdade. E aí, quando eu venho falar aqui sobre a lei do menino Bernardo, desse do castigo físico, algumas mães ou pais que passaram por traumas, e eu posso dar um exemplo sério. Por exemplo, pai que perdeu o filho para as drogas. E aí o filho mais novo, ele agora está tentando direcionar o filho e às vezes acaba com excessivo, às vezes castiga. E aí, o que é que acontece? É preciso fazer essas denúncias ao Conselho Tutelar, porque o próprio pai também está doente. O pai está vitimizado, o pai está precisando ser orientado e mostrar para ele que isso que ele está fazendo com o filho é um crime. Às vezes são pessoas de bem, um cidadão comum, que às vezes quando você conversa com esse cidadão, ele diz, olha, rapaz, mas eu apanhei demais na minha infância, por isso que eu sou o homem que eu sou hoje. Aí ele disse, rapaz, agora eu vou bater no meu filho. Para saber se realmente... Para mostrar para ele que senão você vai ter uma boa direção isso, como um filho. E aí é onde entra a denúncia, porque esse próprio pai está desorientado. Para ele o mundo ainda continua daquela forma de anos atrás, e a verdade não é essa. Por isso que essas leis são criadas. E cabe a nós, como conselheiro tutelar, o CRAS e os CRES e os assistentes sociais, também orientar esse pai. E também nós não podemos aqui, por exemplo, eu recebi uma denúncia. Rapaz, um pai bateu no menino. Certo. O Conselho Tutelar vai averiguar essa situação. Encaminhar o pai a um tratamento psicológico para mostrar para ele que aquele tipo de atitude que ele está tendo é errada. Isso. Em alguns casos nós temos tido resultados excepcional, onde o amor aflora e esse pai diz, rapaz, eu estava errado, quero pedir perdão, desculpa ao meu filho. Aqui nós não estamos falando de todos os casos. Entendi. É por isso que a lei foi criada. Né? E tentar intimidar essas pessoas do mal, eu digo que é do mal, porque quando se maltrata uma criança, se bate numa criança, ao ponto dela, né, falecer, vir a óbito, isso é desumano. Eu nem acredito que essas pessoas tenham um coração, eu acho que é o coração do mal mesmo. Como a gente fala em Deus e as coisas do mal. Então assim, e às vezes esses pais também estão vitimizados por traumas, né, por algum trauma que teve na sua vida. E aí entra o nosso papel do Conselho Tutelar, o papel do CRAS, do CREAS. Porque às vezes, e aqui a gente não está, e aí mais uma vez eu reforço, como a gente conversava hoje com o senhor, né, Nenê? Aqui essas leis e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não vem aqui para tirar o direito do pai, da mãe, da avó, da tia. Nós estamos aqui para garantir o direito dessas crianças que muitas vezes são tirados. O direito de ter a escola, o direito de ter a sua saúde, o direito de frequentar os espaços, o direito ao lazer, à educação. Mostrar para esses pais que a nossa sociedade mudou e que eles precisam ter uma visão. E eu ainda vou mais longe, professor. Mostrar para os professores. Eu queria aqui pedir a Deus que alguns professores do município de Aquiraz, diretores, estivessem ouvindo essa minha fala aqui agora, porque ela é pertinente. Nós precisamos ser ajudados, nós precisamos ajudar as escolas, a escola precisa ajudar o Conselho Tutelar, precisa ajudar o CRAS, e todo mundo se ajudar num bem comum para aqueles que mais precisam. Nós não podemos aceitar situações, professor Davi, em que uma criança de 4, 5 anos tenha sofrido algum tipo de agressão ou algum tipo de abuso, e quando essa criança completa 10, 12 anos, você chegar para um professor e dizer, olha, e aí professor, ele estudava aqui? Desde os 4 anos que eu sei que ele sofre isso. E não denunciar. É verdade, é omisso, né? É uma omissão. E nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Eu aceitaria do cara da rua, eu aceitaria do vizinho, mas eu não aceito de quem faz parte dessa rede. Dessa rede, nós não podemos aceitar isso. Crianças hoje, enquanto nós estamos conversando hoje aqui, estão sendo abusadas, estão sofrendo. Enquanto nós discutimos isso aqui, talvez muitos estejam apanhando porque não limparam o quintal. Muitos estão apanhando porque não lavaram os pratos. E nós não podemos mais aceitar isso. O Aquiraz, como primeira capital do Aquiraz, a primeira capital do estado do Ceará, e o Nenê sabe disso, nós estamos assumindo agora o Conselho Tutelar,
Mas eu tenho certeza, com a parceria do Dr. Davi, com a parceria da Rádio Sol Leste, a gente já esteve aqui pedindo votos, estamos aqui e agradecendo, estamos aqui para falar sobre o Conselho Tutelar e da sua importância para o município de Aquiraz. Mas assim, acima de tudo, eu chamo essa responsabilidade para os conselheiros tutelares, para o CREAS e para a nossa educação. Senão nós vamos perder essa guerra. E a saúde, né? A Secretaria, eu chamo todos os órgãos. Isso. Peço aqui até desculpa se eu esqueci o nome de algum, e peço aqui também para dizer que aqui não é um enfrentamento com os órgãos, mas um enfrentamento à violência, um enfrentamento para garantir o direito daquelas crianças que de fato precisam. E ainda vou mais longe, Ministério Público, Defensoria Pública. Hoje nós estamos aqui no município de Aquiraz, a primeira capital do estado do Ceará. Nós estamos aí 300 e tantos anos, é isso? 323, né? 300 anos. E você se encontra hoje, doutor Davi, no Ministério Público sem defensor público. O Judiciário. O Judiciário. Como é que uma mãe hoje que está sofrendo e que precisa de uma pensão vai pagar um advogado que ela não tem condição? Então nós precisamos estar alerta. Isso é como está lá no artigo 103. É a sociedade, é o Estado, né? É todos nós. Né? É sobre isso, eu gostaria até de lembrar que nós fizemos também, participamos exatamente na época da eleição, né, do Conselho Tutelar. Eu estive presente na Câmara Municipal, fui convidado para participar e fizemos os questionamentos. Um dos questionamentos que foi feito pela ex-conselheira tutelar, hoje assistente social, a Patrícia Aguiar, né, que era nossa amiga, que trabalha lá no CREAS atualmente. Sim. E ela perguntou sobre os vínculos do trabalho infantil, né? E foi discutido, foi respondido por todos os conselheiros tutelares candidatos à época, e sobre a questão da violência que se faz com as crianças por causa do trabalho infantil. E aí veio aquele mesmo questionamento de sempre. Quer dizer que criança não pode trabalhar? Mas no meu tempo eu ajudava meu pai e a minha mãe, eu fazia as coisas. Eu disse, ajudar pai e mãe nunca foi trabalho infantil. O que se fala de trabalho infantil, que ficou caracterizado, que se faz, é que a criança tem o direito de ter saúde, educação, lazer e todas as oportunidades para se desenvolver. Então, se você passa agora, existem os jovens aprendizes, existem na legislação as permissividades com as quais se colocam quando o adolescente, quando o menor pode, ao mesmo tempo que estuda, exercer alguma atividade para aprender a desenvolver-se. São essas os questionamentos e o que a lei determina. Agora, o que se questiona é que antigamente, isso eu me lembro dos tempos que meus avós falavam, é que quando as situações eram mais difíceis e quando se tinha seca, e estudar para quê? Vamos botar a trabalhar, que a gente tem que botar comida na mesa e tem que encher o bucho. Buscar água com 5 km. Buscar água e fazer esse tipo de... Então existiam tipos de sofrimento daquela época que faziam, e essa concepção ficou arraigada. Muitas pessoas que chegam, esse menino, eu boto ele para estudar, mas ele não quer ir, então eu vou botar ele para trabalhar. Ele não quer estudar, vai trabalhar. Então, passa-se a ter essa convicção, como esses outros conhecimentos que a gente está repassando aqui, daquilo que já ficou até antes aqui, numa conversa informal, antes de começar o programa, nós estávamos comparando, e até bem pouco tempo relativamente, os direitos da mulher. Sim. A mulher não votava, a mulher não tinha o direito de poder se divorciar, né? Tinham todas a se considerar como se fosse uma cidadã de segunda classe. E como tem se conseguido a sociedade avançar nos direitos da mulher? E hoje, que nós todos consideramos e que respeitamos
e mesmo assim se vê a quantidade de crimes absurdos, os feminicídios e tudo. Por quê? Por causa de um costume arraigado de que a mulher, quando se casa ou quando tem um relacionamento, passa a ser subserviente ao homem, ou tem uma obrigação, ou só ela, ou ela passa a ser uma posse. Então, isso são dogmas que a sociedade criou, que fica difícil, através de apenas se estabelecer uma legislação e dizer que vai ser cumprida. Não, nós temos que ter esse tipo de conversa, nós temos que ter esse esclarecimento para passar à população, para repassar o que existe realmente na legislação, quais são os esclarecimentos que podem ser prestados, para que se saiba que o objetivo da lei não é tirar o poder do pai e da mãe de ter autoridade, de ter disciplina sobre o filho, de decidir, porque isso está intrínseco no poder familiar. A criança e o adolescente, até os 18 anos de idade, ele é representado legalmente pelo pai e pela mãe. Eles são seus representantes legais, ele tem o antigo pátrio poder, hoje poder familiar, que faz com que as decisões sobre o estudo, sobre quais os encaminhamentos que vão ter sobre a vida desses adolescentes, são tomados pelo pai e pela mãe. Quando existem os excessos, quando existem os desvios, os casos em que são previstos em lei, é que entra a legislação, entra o Conselho Tutelar, entra a força policial para poder resguardar os direitos que são previstos no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para esses casos. Mas não que se vá só tentando aqui deixar para um pai e uma mãe perderem o poder sobre o filho. É um processo judicial, tem uma vasta encaminhamentos para poder se esclarecer aquilo, se realmente chegou a um ponto que é inevitável aquele pai e aquela mãe perderem o poder familiar sobre aqueles filhos, porque ele não tem condições de criar aqueles filhos. Mas isso daí é um processo judicial rigorosíssimo, se faz acompanhado pelo Ministério Público, tem todos os relatórios sociais, acompanhamentos que são feitos, testemunhas e todos os demais acompanhamentos para poder se fazer a prova que esse poder familiar deve ser destituído. Não é só chegar e dizer, eu vou tirar o filho de você e pronto. Bateu aqui. Isso. O Conselho Tutelar tem o poder de, nesses casos, afastar, porque está flagrante, está claro que naquele momento ocular está havendo uma agressão, que está havendo um crime e que naquele momento se determina que seja afastado. Por isso as medidas protetivas de urgência, por isso às vezes os adolescentes são afastados do lar, em casos extremos, haver a molestação, né? As crianças estarem sendo molestadas até sexualmente. A própria Lei Maria da Penha, ela é usada junto na lei Borel, justamente subsidiária, né, para justamente ter esse afastamento, né, com certeza, com médico, com polícia, né, e social. Então, a própria lei Maria da Penha, ela, né, nos direciona a isso. Eu até faço um complemento sobre a minha ótica da lei Henri Borel, é que se fala muito do dever do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar teria especificamente aqueles encaminhamentos a serem feitos diretamente dele, também a Delegacia de Polícia, ao Ministério Público, e depois se fala toda uma rede socioassistencial. Então, falar que essa rede socioassistencial que se menciona é falar sobre a assistência social do município, é falar sobre a educação, é falar sobre a saúde, né? Os atendimentos que a saúde faz com o CAPS, com o atendimento psicológico, tudo isso integra essa rede. Então, quando acontecem esses fatos, o CREAS entra em ação para saber quais são os fatos que estão acontecendo, elaborar relatórios, um acompanhamento feito por uma equipe de assistentes sociais, psicólogos, o atendimento jurídico, todo esse acompanhamento é feito conjuntamente com a Secretaria de Educação, de Saúde, enfim, com essa rede que se deve interligar. Por isso é que eu sempre falo na intersetorialidade, para que nós possamos trabalhar em conjunto, cada qual fazendo a sua parte, a gente vai alcançar os objetivos
com mais tranquilidade, com mais objetividade. Se cada um ficar fazendo apenas o seu e deixar de lado aquele trabalho em conjunto, as coisas ficam mais difíceis. Então, a gente sabe que todos esses trâmites existem defesas, existem exigências que a lei faz e que tudo segue um ordenamento jurídico. Para se conseguir os objetivos, tem que se ter um trabalho bem fundamentado. E quando a gente trabalha separado, a gente não atinge esse objetivo com tanta facilidade. Mas quando todos passam a trabalhar conjuntamente, Conselho Tutelar, Assistência Social, CREAS, CRAI, né, a educação, os professores, os diretores de colégio, os educadores, que têm conhecimento, que veem os fatos, que possam aí vir, como se dizia antigamente, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, aí é o pai que está resolvendo com o filho. Não. O pai está resolvendo com o filho, é ele vir para a reunião de pais e mestres, ele participar do colégio, da escola, ver as notas do filho, saber que as notas, o menino está faltando a aula, e aí a participação do pai e da mãe, nas antigas reuniões de pais e mestres, né, para eles participarem e tomarem conhecimento do que está acontecendo com o filho. Mas se você, como educador, como participante desse meio, descobre ou tem conhecimento que esse menor de idade está tendo, então vai se buscar de forma contundente uma solução. E não se omitir e achar que não, deixa o pai resolver com o filho. Nós temos que cumprir as nossas obrigações. Então também, quando na área da saúde se chega no hospital, a criança chegou com uma fratura, e ali ficou claro para o médico tem o conhecimento, né, de que determinadas lesões, como poderia ter sido, e aí se fazer uma avaliação, critério para saber a que ponto chegou aquela lesão, de que forma aconteceu, e aí havendo claro indício, uma suspeita de uma agressão física, de uma lesão corporal, a própria área da saúde também pode e deve fazer os encaminhamentos devidos, previstos na legislação. Saber avisar e encaminhar para que as soluções sejam alcançadas. Aquele pai e aquela mãe serem notificados, que eles possam também vir a ter uma orientação, saber que eles vão ser acompanhados. Se vão ter ou não a punição, isso daí vai ser conforme seja apurado. Mas o que a lei do menino Bernardo e a lei do menino Borel procura evitar é exatamente esses excessos. Evitar que se chegue ao ápice, né, de simplesmente se perder uma vida. Então, para a preservação da vida e para a preservação até mesmo do desenvolvimento de uma criança e um adolescente, psicologicamente são, com saúde, é preciso que essas agressões sejam contidas. É isso que a gente tenta esclarecer com relação a essa legislação. Só para contribuir aqui com a fala do Marcelon, antes da fala do Dr. Davi, quando ele falou da importância, né, das denúncias, das pessoas denunciarem, é importante também, Marcelon, que a gente esclareça para as pessoas, para a sociedade, que elas podem ter sim a segurança de fazer as denúncias, porque tudo será mantido no mais absoluto sigilo. Jamais vai ser repassado o nome de alguém, que foi isso aí fora de cogitação, entendeu? Então as pessoas podem ter a segurança de fazer as denúncias. Para isso existem os canais, né, de informação, como o Disque 100. Tem o contato do Conselho Tutelar. Tem aí, Marcelo, o contato do Conselho Tutelar? Não, é do CREAS. Não, aqui ele pode fazer a denúncia para o Disque 100, não tem nenhum problema. Faz a denúncia para o Disque 100, qualquer pessoa pode fazer, o seu nome não vai aparecer. Você pode ligar também para a polícia, o 190, não é isso? Sim. Você pode ligar e fazer qualquer denúncia, o seu nome não precisa aparecer, o seu nome liga para o Disque 100. Quando essa denúncia chega à Secretaria dos Direitos Humanos em Brasília, ela retorna ao seu município de origem, oriunda e vai para a delegacia, para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público. É uma das melhores denúncias que tem, porque são 3 órgãos que vai receber.
Se porventura alguém no Conselho Tutelar não recebe, mas o próprio Ministério Público reitera mandando de volta para o Conselho Tutelar. Delegacia do mesmo jeito. Então, eu quero aqui mais uma vez deixar bem claro, se você presencia algo de errado que envolva criança e adolescente. Embora não tenha certeza. Isso, embora que você não tenha certeza achando que tem alguma coisa de errado. Denuncie. Denuncie, se você não vai gastar nada. Seu nome não vai aparecer. E isso você pode talvez estar salvando uma vida. Cumprindo seu papel de cumprindo cidadão, seu né? papel de cidadão na sociedade, né? Muito bem, pois vamos aqui os momentos finais desta roda de conversa, que o tempo passa voando, né? E eu gostaria de, cada um de vocês, deixar suas considerações finais, reforçar, reiterar também o contato, né? Para aqueles que desejam denunciar, olha, não seja omisso, né? Denuncie, você sabe que a sua identidade será mantida no sigilo. E também, neste caso, a gente está aqui, né? Aqui a Rádio Soleste FM sempre estará, né, de portas abertas para recebê-los. Alguma novidade com relação a essa atmosfera, né, dos direitos da criança e do adolescente, sintam-se à vontade, os microfones estarão sempre à disposição. Doutor Davi, fique à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Estou me colocando aqui através da assistência social à disposição para quaisquer outros eventos tratando desses tipos de assunto, quer dizer, criança e adolescente, idosos, deficientes, que são os assuntos pertinentes ao CREAS, né, as violações de direitos. Então, nós todos temos a obrigação e o interesse de poder estar interagindo e tentando levar o conhecimento e a informação para a sociedade. Lamentar que, infelizmente, não pude encontrar aqui com a nossa amiga Lina e o senhor Carlos, nosso professor. Falar daqui também que nós falamos tanto de órgãos e esquecemos aqui de mencionar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também é um órgão específico, né, que várias determinações e referentes aos direitos da criança e do adolescente tem que passar pelo nosso Então, tem que passar pelo Conselho Tutelar, tem que passar pelo Conselho da Criança e do Adolescente, tem que passar pelo CREAS, tem que passar pelo Ministério Público. Então, todas essas áreas se interligam para nós tentarmos fazer com que as denúncias sejam esclarecidas, se realmente existe algum fato, se precisa ser criminalizado, se buscar que o fato seja apurado, e se precisa de uma orientação, de um acompanhamento, se precisa de uma medida paliativa, vai-se sempre buscar a melhor forma possível para sanar uma questão como essa. É sempre reiterar que os castigos exacerbados, os maus tratos, aquela violência continuada, até mesmo a violência psicológica, né? Aqui hoje a gente fala muito sobre bullying e tudo, e continua se tendo aí, você é um imbecil, você não presta para nada, você colocar sempre a criança nessa situação, né, menosprezando, está trazendo, ridicularizando, está trazendo um mal-estar, um atraso, um déficit psicológico que vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, tudo isso tem que ser analisado por profissionais, e que é a função do Conselho Tutelar, do CREAS, né, das assistentes sociais, do Fórum com o Poder Judiciário como um todo, para que nós possamos, trabalhando em conjunto, tentar resolver essas situações. Muito bem. Marcelão? Mais uma vez eu quero agradecer a presença do meu amigo e colega Neném, da Ceará, o doutor Davi, a você, Wagner, que nos dá esse espaço para que a gente possa informar a população do município de Aquiraz a importância do Conselho Tutelar. Mais uma vez, que Conselho Tutelar, órgão de garantia de direito de criança e adolescente do município de Aquiraz, eu faço aqui, novamente, reforço, qualquer denúncia que você puder fazer que relacionou a criança ou adolescente, algum maus-trato, alguma violência, ligue para o Disque 100 e não tenha medo. É uma vida que você pode estar salvando.
E eu quero aqui deixar aqui mais uma fala em relação ao Conselho Tutelar. Quando alguém diz assim, eu não vou ligar, ou eu já liguei, denunciei e não deu em nada. Não faça isso. Acredite que lá tem homens, tem pessoas comprometidas com o trabalho do Conselho Tutelar. E não deixe de denunciar, denuncie. Porque como o doutor Davi disse, nós temos uma rede, e essa rede não é só o Conselho Tutelar. Tem vários outros órgãos, e esses órgãos empenhados junto para um bem comum, que é o direito da criança e do adolescente do município de Aquiraz. Deixo aqui meu abraço mais uma vez ao povo do Aquiraz, e deixo a você e digo a você, o Marcilon Cavalcante, o Nenê da Ceará, Pedro Hermes, Anderson, Isabel e agora Dona Nazaré que está lá. Essas pessoas, elas fazem o Conselho Tutelar do município de Aquiraz, alguns estão fazendo, outros entrarão depois. Mas eu digo, as portas do Conselho Tutelar do município de Aquiraz estarão abertas para trabalhar em prol e garantir os direitos de nossas crianças do município de Aquiraz. E os endereços, Neném, quem vai passar é você, viu? Pronto, agradecer, Fagner, pelo convite, agradecer por essa oportunidade, né? E como o Marcilon falou aí nos colegas, né, nos que vão dar continuidade a esse trabalho a partir do próximo ano, junto com a gente, queria também aproveitar, né, e por questão de justiça, falar nos outros colegas que estão lá hoje, né, que é o caso com certeza. Luiz Carlos, né, que é o Cacá, o Paulo César, né, e o Ivanísio, esses três que não foram reconduzidos, né, mas que também têm feito um bom trabalho lá, ainda estão na conclusão desse mandato, né, e estão lá também nessa batalha junto com a gente. A questão das denúncias, né, Fagner, como o Maston já falou, tem, além do Disque 100, tem o nosso telefone lá, que é o 4062-8090, ramal 9201, e além desses dois, você pode também, se quiser se dirigir até lá. Muita gente faz denúncia no nosso próprio celular, sim, pessoal, né? As pessoas descobrem, né, e fazem as denúncias também através do nosso contato. Mas também, se você quiser ir até a sede do Conselho, o Conselho Tutelar hoje está localizado na rua Raimunda Nogueira Martins, número 52, Tabajaras, fica ali próximo ao edifício Cameron, ao lado da Areinha Show de Bola. Isso. Tá certo? Então, muito obrigado pelo espaço, obrigado ao doutor Davi, ao Marcilon, né? E é isso aí. Muito bem. A gente que agradece a participação de vocês, né? Mais uma vez, Neném, Marcilon, doutor Davi, para esclarecer, né, um pouco do trabalho do Conselho Tutelar, do CREAS, né, dessa rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente do município de Aquiraz. E também enfatizando um pouco sobre a Lei Henri Borel e a Lei do Menino Bernardo. Muito obrigado por vocês estarem conosco. E você que está com a gente na programação da Soleste FM, o nosso muito obrigado. Fiquem todos aí continuando aqui a nossa programação.